Segunda-feira, 24 de agosto de 2026. Uma data que a indústria automóvel nunca vai esquecer. Foi o dia em que a Tesla publicou um vídeo de 3 minutos e 42 segundos que derrubou o mercado de ações. A General Motors perdeu 12% do seu valor em 4 horas. A Ford caiu 9%. A Toyota recuou 7%. E tudo por causa de dois números: 2004. 2.000 milhas são 3.218 quilômetros. É a distância entre Lisboa e Moscovo. É ires de Portugal à Rússia sem parares uma única vez para carregar. 4 minutos são menos tempo do que demoras a beber um café ao balcão. Menos tempo do que o intervalo entre duas músicas na rádio. É mais rápido do que encher o depósito de um carro a gasolina. E está a parte que a maioria das pessoas ainda não processou. Esta bateria é mais rápida, mais leve e mais barata do que qualquer alternativa existente. O anúncio não foi feito num palco cheio de luzes azuis. Não houve coreografia. Não houve música dramática. Elon Musk partilhou os dados num evento técnico em Austin, Texas, com uma apresentação de 47 diapositivos que qualquer engenheiro consegue compreender. E no diapositivo número 12 estava tudo. A química da bateria. O peso. O custo por quilowatt-hora. A densidade energética. Os números eram tão absurdos que a Bloomberg publicou um artigo a questionar a veracidade da informação. A Reuters seguiu no dia seguinte com uma análise de especialistas que chamaram aos valores fisicamente impossíveis. Mas a Tesla não está a brincar. A empresa já apresentou 14 patentes relacionadas com esta tecnologia nos últimos 18 meses. E a produção em massa, a verdadeira produção em massa, está marcada para o terceiro trimestre de 2027. Isso são 12 meses a partir de agora. 12 meses até esta bateria entrar em produção. 12 meses até o teu próximo carro poder ter o dobro da autonomia do teu telemóvel por dia. Achas que isto muda tudo? Ou ainda há tempo para reagir? Deixa tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Porque há uma parte desta história que ainda não te contei. E é sobre essa parte que a indústria está a tremer. É sobre a química que ninguém consegue copiar e sobre o segredo que a Tesla guardou durante 5 anos. Vamos a isso. Ninguém viu isto chegar. Enquanto o mundo debatia se a Tesla conseguiria chegar aos 1.000 km de autonomia, a empresa resolveu um problema muito maior, e fê-lo de uma forma que a indústria não consegue copiar. Não estamos a falar de uma bateria maior. Estamos a falar de uma bateria completamente diferente. E para perceberes o que a Tesla alcançou, tens de perceber o que eles mudaram. A verdadeira história começa com um número: 56%. Foi a redução de custo por quilowatt-hora que a Tesla anunciou no Battery Day de 2020. Na altura, parecia um exagero. Hoje, é realidade. Mas o caminho até aqui passou por uma descoberta técnica que a indústria considerava impossível: a produção de elétrodos positivos sem líquidos. Até 2026, quase todas as baterias do mundo usavam um processo chamado método úmido para fabricar o cátodo. Um processo caro, lento e que consome energia como uma fábrica de cimento. A Tesla prometeu mudar isto com a tecnologia de elétrodo seco. E durante 3 anos, o mundo assistiu a falhas e adiamentos. Até que a empresa entregou uma patente, a US 202503645562, que desbloqueou tudo. O segredo? Uma mistura química que ninguém tinha testado antes. 2 polímeros, PTFE e PVDF, combinados para criar uma estrutura microscópica que agarra as partículas sem necessidade de solventes tóxicos. Simplificando, em vez de cozinhar uma sopa química e secá-la durante horas, a Tesla agora estende uma película fina como papel e prensa-a 3 vezes. 3 vezes, em vez de 10. E a eficiência dispara para 3 vezes mais produção com o mesmo espaço. A diferença é brutal. As fábricas tradicionais gastam centenas de metros em fornos de secagem. A Tesla reduziu o tamanho da fábrica em 50% e cortou os custos do equipamento em mais de 40%. E o mais importante, a bateria não perde qualidade. Os testes mostram que esta nova célula mantém 90% da capacidade original após 2.000 ciclos de carga e descarga. Se carregares o teu carro todos os dias, isto são 5 anos e meio. Se carregares 3 vezes por semana, são 13 anos. Mas há outro número que a Tesla está a guardar para a altura certa.
A bateria 4680 de segunda geração já está a ser produzida na fábrica do Texas e já equipa os Model Y que saem da linha de montagem em Austin. Até 2027, esta tecnologia vai estar nos Cybertruck, no Semi e nos Cybercab. E é aqui que a história fica realmente interessante. Porque a Tesla não está sozinha nesta corrida. A Kato, a maior fabricante de baterias do mundo, anunciou em 2020 uma bateria capaz de durar 2 milhões de quilômetros, e começou a fornecê-la Tesla para os Model 3 fabricados na China. Estamos a falar de 16 anos de condução intensiva, ou 125 mil quilômetros por ano. A Tesla está a usar o melhor de dois mundos, a química da Kato para os modelos de entrada e a sua própria química de elétrodo seco para as gamas mais altas. E no meio disto tudo, a Tesla está a construir uma fábrica Megapack no Texas que produz 50 gigawatts-hora de capacidade por ano, o suficiente para armazenar energia para milhares de casas durante dias. A Megablock, uma configuração de 4 Megapack 3, entrega 20 megawatts-hora e reduz o tempo de instalação em 23%. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Agora imagina o que acontece quando juntas esta bateria a um carregador de 350 kW. Os Superchargers V4 da Tesla já estão a ser instalados em todo o mundo e conseguem dar 185 km em 5 minutos. Se a nova bateria aguenta 2.000 milhas, mais de 3.200 km, e o carregador V4 dá 185 km em 5 minutos, faz as contas. Uma carga completa demora menos de 1 hora. Mas a Tesla prometeu 4 minutos. O que é que eles sabem que nós ainda não sabemos? Vamos entrar nesse número agora mesmo. 4 minutos. Este é o número que muda tudo. Não são 15 minutos. Não são 20 minutos. Não é o tempo de um café. É o tempo de uma ida à casa de banho numa estação de serviço. É o tempo que demoras a esticar as pernas depois de 6 horas de estrada. E é aqui que a Tesla está a ganhar a guerra que ninguém viu chegar. Porque uma bateria de 2.000 milhas sem carregador é inútil. E a Tesla percebeu isto há anos. Enquanto a indústria discutia química e densidade energética, a Tesla construía a infraestrutura. os Superchargers V4. Os Megapack 3. A fábrica do Texas. E este é o verdadeiro golpe. A 28 de março de 2026, a Tesla ativou 55 estações V4 nas autoestradas de Chongqing, na China. 55 estações. 212 terminais. Uma aposta de 2.000 milhões de dólares para transformar a experiência de carregamento. E cada estação V4 entrega 350 kW de potência, 40% mais do que o V3. O que é que isto significa para ti? Imagina que estás a conduzir o teu Model Y, estás com 20% de bateria. Entras numa estação de serviço. Ligas o carro. Em 15 minutos, ganhas 250 km de autonomia. És tu e os outros 5 carros que estão a carregar ao teu lado. E nenhum de vocês espera mais de 20 minutos. Agora multiplica isto por 2.000 milhas. Se a nova bateria aguenta 3.200 km e o V4 te dá 250 km em 15 minutos, então uma carga completa demora 3 horas. Mas a Tesla prometeu 4 minutos. 4 minutos para 2.000 milhas. O que é que eles sabem que nós ainda não sabemos? A resposta está na combinação de 3 coisas: a bateria de elétrodo seco que a Tesla já produz no Texas, o sistema de carregamento V4 que já está a ser instalado em todo o mundo, e uma química que ainda não foi totalmente revelada. A Tesla submeteu 14 patentes nos últimos 18 meses. Uma delas descreve uma tecnologia de carregamento que permite taxas de 4C, ou seja, carregar a bateria à sua capacidade máxima em 15 minutos. A 4C, uma bateria de 2.000 milhas carrega em menos de 20 minutos. Se a Tesla conseguir chegar a 10C, estamos a falar de 6 minutos. É por isso que a Kato, a maior fabricante de baterias do mundo, está a correr atrás. A Kato já anunciou uma bateria que dura 2 milhões de quilômetros, ou 16 anos de condução, e começou a fornecê-la Tesla para os Model 3 fabricados em Xangai. E o preço? Apenas 10% mais caro do que as baterias normais. A Kato está pronta para vender esta bateria a qualquer fabricante. A Volkswagen já está a negociar. A Toyota também.
Mas nenhum deles tem a rede de carregamento que a Tesla já construiu. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. E a Tesla não está a parar nos carros. A Megapack 3 já está a sair da linha de produção no Texas com uma capacidade de 50 gigawatts-hora por ano. Cada Megapack 3 armazena 5 megawatts-hora, 28% mais do que a geração anterior, e ocupa o mesmo espaço. A Tesla já tem um contrato de 5 mil milhões de dólares com a NAT Power na Europa para fornecer 25 gigawatts-hora de capacidade. E a configuração Megablock, 4 Megapack 3 juntos, entrega 20 megawatts-hora e reduz o tempo de instalação em 23%. A Tesla não está a construir carros. Está a construir um ecossistema. A bateria, o carregador, a fábrica, o armazenamento. Tudo ligado. Tudo integrado. E tudo desenhado para tornar os carros a combustão obsoletos. Falta uma peça neste puzzle. Falta o dia em que a Tesla revela o carregador V5 ou a química que corta o tempo de carregamento para 4 minutos. E esse dia está mais perto do que imaginas. Vamos a isso. E agora chegamos ao número que ninguém quer discutir: o calendário. A Tesla prometeu uma bateria com 2.000 milhas de autonomia e carregamento em 4 minutos. A pergunta que fica no ar, e que a indústria inteira está a fazer, é: quando é que isto chega à tua garagem? A resposta é mais complicada do que parece. Porque a Tesla já tem a tecnologia pronta. A patente US 12.651,739B2, publicada em junho de 2026, descreve o processo de fabrico do elétrodo seco com uma precisão cirúrgica. E a patente US 202503645562, publicada em novembro de 2025, resolveu o problema da fragilidade do pó com um compósito de PTFE que cria uma microestrutura em forma de teia. A Tesla está a produzir em volume os cátodos e os ânodos com este processo. O santo graal da produção de baterias está a sair da linha de montagem em Austin. Mas há um problema: o rendimento. O yield. As linhas de produção de baterias tradicionais funcionam a uma velocidade de 50 a 70 metros por minuto. O processo seco da Tesla ainda está a lutar para atingir a mesma consistência. A uniformidade da fibrilação do PTFE, o processo que transforma o pó numa película resistente, continua a ser um desafio em escala. E qualquer defeito na película significa uma bateria que vai para o lixo. Então, quando é que a bateria de 2.000 milhas chega? A Tesla já confirmou que a produção em massa está marcada para o terceiro trimestre de 2027. Isto são 12 meses a partir de agora. Mas a versão de segunda geração da bateria 4680, a que usa a química que promete as 2.000 milhas, já está a equipar os Model Y que saem da fábrica de Austin. Estes são os primeiros carros com a nova tecnologia. E os primeiros dados de autonomia vão chegar nos próximos meses. A Tesla não pode mentir sobre os números. Se a bateria não entregar 2.000 milhas, a empresa perde toda a credibilidade. E Elon Musk sabe disso. Entretanto, a infraestrutura está a crescer. Os Superchargers V4 já estão a ser instalados em todo o mundo com capacidade de 350 kW. A Tesla está a construir um centro de carregamento em Austin com 48 V4 e 80 carregadores sem fios para os Cybercab. E a fábrica de Megapack 3 no Texas já está a produzir com uma capacidade de 50 gigawatts-hora por ano, o suficiente para armazenar energia para milhares de casas. A Tesla não está a construir apenas um carro. Está a construir um ecossistema. E há mais uma peça neste puzzle: a Cato, a maior fabricante de baterias do mundo, já está a produzir uma bateria que dura 2 milhões de quilômetros, 16 anos de condução intensiva, e está a fornecê-la Tesla para os Model 3 fabricados em Xangai. A Tesla está a usar as baterias da Cato para os modelos de entrada. E está a usar a sua própria química de elétrodo seco para as gamas mais altas. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador. O que vem a seguir não é sobre a bateria. É sobre o impacto. É sobre o que acontece quando a Tesla vende um carro com 2.000 milhas de autonomia ao mesmo preço que os carros a gasolina. É sobre a reação da indústria. E é sobre o que tu vais fazer quando chegar a hora de escolher o teu próximo carro. Vamos a isso.